Abra as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos, lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Amém. Veja que aqui está contando dos apóstolos Pedro e João, quando eles foram presos por fazer milagres, fazer aquilo que Jesus havia ordenado com que eles fizessem. E eles foram à frente dos anciãos e dos sacerdotes, que eram, na época, eram os representantes do reino de Deus, né? E ali eles falaram com intrepidez, e eles ficaram até assustados, assombrados, porque sabiam que os apóstolos eram homens iletrados. Eles não tinham estudo, não sabiam ler e escrever, nada disso. Mas eles falavam com autoridade, e com ousadia, e com sabedoria, e deixavam aqueles homens todos atônitos, todos encabulados, né? Como que pode homens iletrados falarem com a ousadia e com a sabedoria daquela? E maior intriga ainda deles, assim, a mente, era provavelmente os sinais que sucediam. Porque eles não só falavam com sabedoria, mas eles produziam sinais miraculosos, né? Aquilo que Jesus fazia, eles continuaram fazendo. Então, a gente vê isso. Quando eu lia essas coisas, eu ficava, né, todo... Como que será que era isso, né? E pensava assim, olha, eles realizavam milagres, faziam coisas sobrenaturais, e pensava aquilo muito longe, né? 2000 anos atrás. E às vezes eu pensava assim, né? Jesus falando, os apóstolos falando, sombra de Paulo, de Pedro, a sombra dos apóstolos curava os enfermos, a sombra. E depois, passado um tempo, eu descobri que essas coisas não estão tão longe assim, né? Depois de Jesus, elas se sucederam. Então, por que a gente não vê isso? Não vê muito. Não vê, porque a gente não se empenha. A gente não tem visão disso, sabe? Você, quando vai buscar a Deus, pensa nisso? Quando vai orar no seu quarto, pensa nisso? Não. No seu trabalho você pensa, não pensa?
Na sua vida pessoal, sua família, você pensa. Pensa. Mas e na obra de Deus? Em fazer com que sucedam o poder de Deus através de você. Você pensa nisso? Você, quando está orando em casa, pensa nisso? Pensa nisso ou não? Sim ou não? Amém. Veja, eu quero ensinar uma coisa para vocês, que vocês precisam aprender. O homem foi criado do pó da terra. A mulher também, que veio do homem. E Gênesis 2, capítulo 7, diz assim: então Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E diz assim: o homem passou a ser alma vivente. O homem tem um espírito que lhe dá vida no corpo, não é assim? Mas o homem tem em seu espírito a terceira dimensão e a quarta dimensão. Quarta dimensão nada mais é que o mundo do espírito. E a terceira é o mundo que você vê, né? Sabe por que nós somos restritos? Porque nós cristãos atuamos sempre na terceira dimensão, não é? Esse é o grande problema. Porque, veja bem, quando a gente fala, vem dar oferta, há sempre um bloqueio. Por quê? Porque você pensa em oferta na terceira dimensão. São dimensões diferentes porque tem leis diferentes, tem origens diferentes e tem ações diferentes. Por exemplo, a terceira dimensão, se eu pular daqui, eu vou cair, eu vou descer, não vou? Porque existe a lei da gravidade, não existe? Mas no mundo, no espírito, não existe gravidade. Um avião voa porque existe a lei da aerodinâmica, não é? O homem só descobriu que existe já. O mundo do espírito, os espíritos pairam, qualquer lugar que eles estejam, ficam onde eles quiserem. Não existe aerodinâmica. Na terceira dimensão, se gasta-se muito tempo para se deslocar de um lugar ao outro. No mundo do espírito, é no estalar de dedo. Se transpõe grandes distâncias. Veja, a quarta dimensão, eu entendo que ela subsiste com Deus, porque a Bíblia diz que Deus subsiste. Ele nem tem início e não tem fim. E Deus habita na quarta dimensão, então, obviamente, entendo eu que a quarta subsiste com Deus. Mas a terceira teve um início, não teve? Gênesis conta o início. Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de forma que aquilo que existe surgiu daquilo que não era aparente. Deus ordena e as coisas acontecem. Então veja, que todas as vezes que a gente fala alguma coisa de espiritual, o homem que não conhece Jesus é muito estranho. Porque ele só entende o que ele vê, o que ele conhece do mundo, do qual ele vive. Entendeu? Dar-se ofertas, trazer aqui X reais na terceira dimensão, nada mais é do que ficar mais pobre X reais. Mas no mundo do espírito, quando se traz X reais, acreditando na lei da semeadura e fazendo como Deus falou, com amor no coração, X reais significa X vezes X reais. Você não vai saber como vir, porque Marcos 4, 26 diz que a semente cresce e brota do jeito que a gente não entende, que o projeto de crescimento é de Deus. O Espírito Santo vai lá no coração de Deus, vê lá, pera lá, como é que eu vou fazer essa semente crescer? Ah, vai ser assim, assim. Ele então faz ali e depois traz para você. Pronto. E quando a semente aparece, você colhe. Mas o homem não foi criado. Deus deu o domínio do homem, não foi só na terceira dimensão. Ele deu na carta. A Bíblia, por que ela é a Bíblia? Uma loucura para os homens que não conhecem a Deus. Porque ela só ensina para você atuar na quarta dimensão, no mundo do espírito. Raríssimas coisas são da terceira dimensão. Por exemplo, ele manda, quando você vê o irmão necessitado, ajudar o irmão. Né? A Bíblia diz que Deus, quando você ajuda o irmão, Deus também te devolve aquilo que você deu.
Mas tudo o resto da Bíblia é Deus ensinando você a operar na quarta dimensão. Então veja que quando Moisés tirou o povo do Egito, chegou lá na frente do mar, o que aconteceu? O povo tremia. Ah, quer dizer que agora você tirou nós lá do Egito para morrer aqui? Porque o povo só conseguia ver aquilo que os olhos naturais viam. Enquanto Deus não se restringe ao mundo da terceira dimensão. Deus opera na quarta. Ele cria as coisas falando, ordenando que as coisas se façam. Então veja que nós precisamos aprender a linguagem da quarta dimensão. Porque o homem tem no seu coração a terceira e a quarta. Se você quiser atuar na terceira, pode, não pode? Mas a sua vitória está na quarta. Não é? Você subjuga demônios na quarta. Você obtém milagres financeiros na quarta. Né? Você luta com o diabo, que jeito? Você pega uma espingarda, dá um tiro nele, ele não tem corpo. Né? Mas na quarta você vence. Porque a Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade. Em Lucas 10, 19, né? Se não me engano é isso, 10, 19. Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Esse poder está na onde? Não é na força. As armas da terceira é bomba atômica, é espada, é revólver, não é? As armas da quarta é a autoridade dada por Deus, no nome de Jesus. Então veja que a sabedoria, ela vem quando você atua na quarta dimensão. Na terceira, vai se basear naquilo que você estudou, naquilo que você aprendeu, naquilo que você sabe e entende do mundo. Na quarta dimensão, o Espírito te revela as coisas. E não só revela, mas ele coloca poder naquela palavra falada. Então, quando as pessoas ouvem, elas não só ouvem, mas a palavra não para só na mente, desce para o coração dela. E transforma. Está entendendo isso? Está entendendo? Amém? Então veja, que se você não tiver a consciência de Cristo, você vai sempre pensar na terceira dimensão. E como um bom filho deste mundo pensa na terceira dimensão, vai sempre viver de derrota em derrota. Aí você vai dizer para mim assim, mas Romanos 8:37 diz que eu sou mais que vencedores em todas as coisas, não é? Mas você vê muitos irmãos que são derrotados, não vê? Porque Romanos 8:37 mostra para nós qual é a vontade de Deus para nós. Mas existe uma diferença muito grande entre você saber a vontade de Deus e você viver a vontade de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. Porque a vontade de Deus depende exclusivamente do Deus, mais nada. E ela não muda. Agora, viver a vontade de Deus depende de nós, que muda. Não é? Um dia você está todo feliz, glória a Deus. No outro dia não está muito bem, glória a Deus, né? Às vezes o diabo vem lá e dá ali um mundo de pancada, e aí você faz o quê? Já não é tanto glória a Deus assim. E por que é assim? Porque você tem que aprender a operar na quarta dimensão. Sabe, existem monges budistas que operam na quarta dimensão do próprio espírito, porque o espírito nosso foi criado assim, tem domínio sobre as coisas. Então eles abaixam a frequência cardíaca, eles conseguem mexer uma série de coisas no próprio corpo deles, dominando a quarta. Aprenderam a fazer isso. Né? Isso não é bom. Isso não é bom. Porque outros fazem o seguinte, ligam-se o seu espírito ao espírito de Satanás. Porque também o diabo trabalha na quarta dimensão, não é? A nossa luta é contra os demônios que operam na quarta, está escrito em Efésios 6:12. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? É contra os principados, potestade, dominadores desse mundo tenebroso que habitam nas regiões da quarta dimensão. Nas regiões celestiais do mundo espiritual. Então, esses demônios, muitas pessoas se ligam ao seu espírito, ao do espírito de Satanás, para fazer sinais também, não é? Lembra Moisés?
Quando a gente lê lá em Moisés, quando Deus mandou Moisés ir de frente para o faraó, joga a vara de Arão no chão que ela vai transformar numa cobra. Mas a Bíblia diz que os sábios também transformaram varas em cobras. Moisés operava com o poder do Espírito de Deus que tem salvação, enquanto que os magos operavam com o poder do diabo, que vai levar para o inferno, e que tem um poder também, não é tão grande assim, é limitado. O poder de Deus é ilimitado, não tem limite. Está entendendo? Então, o que acontece? Você precisa aprender a ligar o seu espírito ao Espírito de Deus, para produzir coisas, para produzir sinais, produzir maravilhas. Você tem no seu coração, você é detentor do maior poder que existe no universo. Sabia disso? Porque o Espírito de Deus habita em você. Então você detém o maior poder do universo, que está dentro de você. Mas existe um problema grande nisso. Existe sim. Porque o maior poder do universo, que é uma pessoa que tem consciência própria, que pensa, que tem desejos, que tem vontades, que sofre com o nosso sofrimento, que fica feliz com a nossa alegria, ele não opera alheio à nossa vontade. Se operasse, era fácil. Eu não faço nada, o Espírito de Deus faz tudo e eu vou viver maravilhas. Né? Mas não é assim que funciona, é assim? Não. Jesus mandou quem fazer a obra? É nós, é você que tem que usar o Espírito que está em você. Se você ficar olhando para o endemoniado espernear, o demônio esperneia. Se ele gritar com você e você correr, você correu. Né? Agora, se você olhar para ele e falar, Satanás, sai desse homem no nome de Jesus, aí eu saio. Porque se ele não sair, os anjos arrancam ele lá. A autoridade foi te dada. Se você não pegar a tua oferta e trouxer aqui, com o coração feliz, acreditando que Deus é poderoso para multiplicar, e não se importando com as coisas naturais, com convicção de fé, se você trouxer a oferta, assim ela vai multiplicar, Deus vai fazer isso, o Espírito Santo vai movimentar as coisas no mundo espiritual. Então Deus decreta a tua bênção, e ela aparece. Sabe, Jessé decretou, a mando de Deus, ordenou Davi, rei de Israel. Só sentou no trono 15 anos depois, não foi? Mas já era rei, havia espírito de rei. Deus ordena as coisas que aconteçam, o tempo que demora, a gente nunca vai saber. Ele pertence a Deus. Mas está determinado, e assim acontecerá. E é isso que você precisa aprender. Mas você vai dizer para mim assim, olha, mas eu sou apenas um membro da igreja. Quem pensa assim? Levanta a mão. Ninguém pensa assim. Eu pensava assim, você também não pensa assim, não? Aqui todo mundo pensa que é pastor, todo mundo pensa que é evangelista, é operador de milagre. Ninguém levanta a mão também. E quem não pensa nada? Levanta. Amém. Glória a Deus. Você sabe que Jesus, lá em João 14, 12, está escrito assim, aquele que crê em mim, fará aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E ainda fará, porque Jesus ia embora. Largou nós aqui com o poder, não foi? Sabe por que eu acho que Jesus disse que a gente fazia obras maiores? Porque o espaço dele de tempo aqui, com o Espírito Santo, foi muito curto, foi só 3 anos. Que se tivesse 20 anos, acho que aí ia ter muito caso de milagre e ficaria difícil da gente fazer coisa maior, né? Mas como o espaço era muito curto, ele andava pouco, porque não tinha muito, não tinha trem, não tinha carro, né? Ele ia fazendo as coisas que estavam ao redor dele. Mas isso não vem a caso. Vem ao caso é que
você tem que fazer a mesma coisa que Jesus faz. Mas acontece que para você ter essa consciência, você precisa ter comunhão com Deus, senão você não tem. E mesmo quando você tem essa consciência, se você passa um tempo sem ter comunhão, essa consciência vai acabando. A consciência da quarta dimensão. Paulo falava assim, em Efésios 1,17. Senhor, dá-me espírito de sabedoria e de revelação. Dá espírito para esse povo da igreja de Éfeso de sabedoria, de revelação, no seu pleno conhecimento. Para que eles saibam qual é a esperança do chamado deles. Ou seja, para que esse povo saiba para que foi chamado. Você foi chamado a alguma coisa, para fazer alguma coisa. Você sabia disso ou não? Se você trabalha lá na prefeitura, o seu chamado é lá na prefeitura, ganhar as pessoas que estão lá. Manifestar o poder de Deus lá. Há um erro muito grande das pessoas pensarem que o poder de Deus está aqui na igreja. E ele está aqui. Mas ele não foi feito para ficar aqui. Aqui você vem para aprender a palavra, se encher do Espírito, e depois vai lá para fora para levar isso. Aonde você está? E a obra que você tem que fazer não é gigantesca. Você não tem que fazer coisas miraculosas, sobrenaturais. Não é isso que Deus chamou você. Até pode acontecer. Mas não é comum você ver isso. Perna crescer, morto ressuscitar. Você pode fazer isso. Deus te deu autoridade para isso. Mas isso não é comum. O comum é você ver as pessoas perdidas, opressas, sozinhas, oprimidas pelo diabo, indo em direção ao inferno. Esse é o comum. E você vai atuar ali, fazendo o quê? Mostrando Jesus para essa pessoa, mostrando que existe outro caminho, diferente daquele que ela está trilhando. Mostrando para ela que há um poder que ela desconhece, que vai transformar a vida dela. E você é o responsável por levar esse poder. Mas por isso precisa ter a consciência da quarta dimensão. Porque você, quando está no trabalho, você olha para a pessoa e você pensa o quê? Ah, eu sou só o companheiro dela de trabalho aqui. Não vou ter credibilidade nenhuma. Ou então, que é muito comum a gente pensar, e se Deus não curar? E se Deus não fizer? Olha, esse tipo de pensamento é o pensamento da terceira dimensão. Em Mateus 10, 8, Jesus fala assim, ide por 10, 6, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Vai para o povo lá fora, não fica aqui perto, não, vai para fora. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expeli os demônios. Você vê que Jesus não fala assim, ora pelos enfermos, ora pelos leprosos, peça licença aos demônios. Jesus não fala assim. Ele fala assim, curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar demônios, orar para demônios, endemoniados e enfermos, é assim. Será que vai dar? Às vezes dá, às vezes não, né? Agora, curar enfermos, tem que dar. Expulsar demônio, tem que sair. E essa é a consciência da quarta dimensão. Quando eu vejo um enfermo, eu fico feliz. Mas não com a enfermidade dele. Porque quando eu olho, eu penso, Jesus vai fazer milagre aí. E é surpreendente como as coisas acontecem. E Jesus nos ensina isso. Levar a bênção onde a gente estiver. Levar o evangelho aonde a gente estiver. E transformar as vidas das pessoas que estão se relacionando com nós, ou então que passa pelas nossas vidas. Você às vezes passa a semana toda e vê de inúmeras pessoas sofrendo, não vê? Sem Jesus. E não faz nada.
Eu não estou dizendo para você sair para a rua pregando o evangelho e falando e falando. Eu estou dizendo para você que você tem que ter a visão do evangelho. Curar enfermos. Fazer as pessoas voltarem para Jesus. E quando eu comecei a fazer isso, não foi na igreja, não. Não foi, não. Foi lá no mundo. Sabe? Os outros choravam, falavam para mim, faz alguma coisa. Eu falava assim, ó, eu não tenho mais nada para fazer. Não tem mais nada. Não, mas, pelo amor de Deus, eu estou desesperado, faz alguma coisa. Eu falei, a única coisa que eu tenho, além do que eu tenho aqui, é se eu te dar Jesus, se aceitar Ele entrar na sua vida, te trazer alegria, os demônios saírem, e depois eu orar para você e você ficar curado. Eu já falei assim para os outros, acho que não? E sabe qual foi a resposta que essa moça me deu quando eu falei isso para ela? Ela falou assim, então, faz agora. E ela aceitou Jesus, e eu pus a mão e ela ficou curada. Entendeu? Muito simples. Uma vez uma mulher recebeu uma cura deitada num leito no hospital para morrer. Eu nem conhecia ela, nunca vi. Mas eu olhei, vi ela morrendo, chamei a família e falei, ó, vai morrer, não tem mais jeito, tem o que fazer. Olha, aquela mulher tinha tanta coisa que não dá nem para falar aqui, senão eu vou fazer uma lista para você. O fato é que ela ia morrer. Eu chamei a família, avisei que ia morrer e tal. Mas quando eu passei para o lado assim dela, ela me fez só uma pergunta assim, ó, como é que eu estou? Aí eu só falei para ela assim, depende, tem duas formas, a maneira com que Deus vê você ou a maneira com que eu te vejo. Que forma que você quer ouvir? Ela me disse assim, a maneira de Deus. Então eu falei, olha, você é curada. Você é uma pessoa abençoada por Deus. É uma filha de Deus. É uma mulher cheia de saúde. É uma mulher que o coração funciona bem. Os fígados estão funcionando ótimo, o fígado. Os rins estão ótimos, excelente. Está tudo muito bom. E ela me disse assim, e como é que você me vê? Eu falei, não interessa. Não interessa. E daí eu falei para ela que Deus curava e que Jesus curava. E eu nem orei para ela. Nem orei, só falei isso para ela. Se você acreditar, Jesus transforma a sua vida. Sabe, Ele é poderoso. Aí eu catei uns versículos da Bíblia e dei para ela. Ela começou a ler. Isso há muitos anos atrás. No outro dia, ela continuava do mesmo jeito. Ela me fez a pergunta, eu perguntei ainda as duas vezes. Sabe o que ela me disse? Eu quero só ouvir a versão de Deus. A sua não me interessa. Passou-se o terceiro dia, o quarto, fui embora. Passei 2 meses e encontro essa mulher na rua, gritando. Totalmente diferente. Aquela mulher era uma mulher de um pastor. Eu não sabia. Que havia orado para muitas pessoas e curado muitas pessoas, estava ali morrendo com câncer, cheio de metástase. E ficou curado. Sabe por quê? Porque ela simplesmente viu-se a si própria como Deus a via. E esse é o motivo porque muitas pessoas recebem cura e depois perdem. De vez em quando você não vê pessoa que foi curada, depois perde. Volta para a doença de novo. Porque não se vê curado. Não tem a mente da quarta dimensão. Não tem ideia. Você fala, Jesus cura, aí eu fico curado. Mas ele pensa que está doente. Amanhã, depois, o diabo fala para ele qualquer coisinha, ele já recebe a doença tudo de volta. E volta tudo. Outro dia eu orei para um menino aqui, ele está aqui, com a perna mais curta que a outra. É você, não foi? Como é que você está? Como você está? Glória a Deus. E Deus fez poder na sua vida, não fez? Acontece que muitas pessoas, quando são curadas, muitas vezes o diabo vai jogar na mente dela. Vai mostrar coisas para ela, vai falar, não, você precisa. Eu tive uma paciente, sim, eu orei para ela, Deus curou, ela ficou curada. Depois ela foi tratar com outro cara lá, e o cara virou para ela e falou assim, não. Isso aí não existe cura. Põe na sua cabeça que você vai morrer. É inacreditável, mas é verdade.
Ela não tinha nada. Um punhado de exame, tudo curado, não tinha nada. Mas ela teve um câncer e tratou, estava ótimo. E o médico falou assim para ela: olha, você tem que pôr na sua cabeça que você vai morrer disso, você não tem cura. Mas não tem nada aqui. Não, mas você tem que pensar assim. E se preparar para isso. Mas essa moça virou a cabeça de um jeito, ficou, sabe, virou outra pessoa. E começou a agir como se tivesse o tumor, mas não deu uns meses. E hoje, tadinha, cheia de doença. Não quer conversar com ninguém, não quer fazer nada. Por quê? Porque o diabo usou de artimanhas para fazer ela perder aquilo que Deus tinha dado para ela. E se você não orar, se você não estiver atento, perseverando, o diabo vai jogar, não é só coisas para você que foi curado, mas para você que não tem nada, ele vai jogar falência para você, vai jogar destruição na sua família, vai jogar... Olha, a criatividade do diabo não tem limite para a maldade. Ele inventa cada coisa. E se você aceitar aquilo, você acaba por receber. Sabe, Jesus nos deu autoridade disso. Autoridade para vencer as coisas. Quando você fica doente, você não pode pensar assim: olha, eu estou doente, né? Coitadinho de mim. Não. O diabo veio me trazer uma enfermidade, mas eu não aceito ela. Porque Jesus levou elas na cruz do Calvário. Não importa se você sente ela, né? Você está vendo a doença, você não está negando que ela não exista, não é isso. Mas você tem a consciência que se Deus cura, na quarta dimensão te deu a cura, essa cura tem que manifestar na terceira. Quando a gente ora para o enfermo, é a consciência que Deus deu o poder, que está na quarta. Atos 1:8 fala assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, não é isso? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas, recebereis poder ao descer sobre você o Espírito Santo. Então o poder de Deus vem para curar. E você começa a operar uma série de coisas. Acabou de operar, o poder vai. Mas não é porque você não sente ele, é que ele não exista. É que ele não esteja ali. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa mudar a sua mente. E você só vai mudar isso orando e tendo comunhão com Deus. Porque senão você fica vendo falência, vendo governo, vendo doença, vendo médico, vendo não sei o quê. E aí o que acontece? Você acaba por encher o seu coração com essas coisas. E acaba produzindo tudo isso. Porque no final, você vai viver tudo aquilo que está no seu coração. Quando eu oro para as pessoas, eu falo: olha, vejam cá, você precisa ter sabedoria. Porque se amanhã o diabo quiser trazer um sintoma para você, você não aceita. Você foi curado. Se o diabo quiser te mostrar alguma coisa, ou alguém vir dizer para você alguma coisa: olha, você está doente mesmo, né? Ah, estou, sim, é verdade. Aí você concorda e recebe tudo de novo. Então você precisa perseverar, para o diabo não lhe roubar as coisas que Deus te deu. E nas finanças também é a mesma coisa. Mas isso você só vai ter essa consciência se você estiver cheio da unção de Deus, se tiver comunhão com Deus. Senão, você fica vendo as coisas do mundo e aí vai na ideia do mundo. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu. Por quê? O seu espírito. Porque dele é que tem o quê? As fontes de ou de morte. Depende. O que estiver nele, ele vai produzir vida ou morte. 18:21 não fala assim, Provérbios? Morte e a vida estão no poder da língua. Por quê? Porque se você tiver o coração cheio de morte, vai falar morte e vai colher morte. Olha que tem pessoas que querem pôr culpa no diabo nas coisas que elas próprias semearam para ela. Não adianta nada você orar para Deus te curar
e você ficar falando o dia inteiro que está doente, e pensando que está doente, porque no final das contas vai ficar doente. Sabe, Romanos 12, 3, Paulo fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Deixa eu ler para você. Porque, pela graça que foi me dada, diga a cada um de vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Não pense além daquilo que convém. O que convém você pensar de si mesmo? Convém você pensar que você é próspero. Convém que você pensar que você vai curar os enfermos quando você falar com eles. Convém você pensar que sua família é bem-sucedida, que seus filhos são abençoados. Convém você pensar que o poder de Deus está na tua mão, que você é mais que vencedor. Pense aquilo só que convém de você, mais nada. Mais nada. Aquela mulher naquela situação, eu só lhe mostrei aquilo que convinha para ela. Porque tudo o resto o diabo já havia mostrado para ela. O diabo mostrou o quê? Câncer, mostrou insuficiência hepática, mostrou insuficiência renal, mostrou choque, mostrou um livro, um tratado de medicina interna nela. Ela tinha um tratado de tanta coisa que ela tinha. E eu só mostrei a boa consciência de Cristo para ela, mais nada. E ela ficou curada. Passou a se ver curada. Deus fala que Ele cura todo mundo, mas não é todo mundo que está curado. Porque essa é a vontade de Deus. Cabe você entender isso, começar a imaginar isso, ver isso, encher o coração com isso, falar isso e você vai viver isso. Olha, Deus tinha uma promessa para Abraão, que era grande essa promessa. E Ele queria fazer Abraão, um homem, pai de uma grande nação. Né? Então Deus falou para ele, em Gênesis 15 está escrito lá, e Abraão não acreditou não. Pensa que Abraão ficou assim, já foi de cara assim, acreditando? Se você ouvisse Deus falar, você duvidaria? Olha, é difícil a gente saber as coisas às vezes que Deus quer para a gente, né? Mas se Deus falasse assim, olha meu filho, você vai ser presidente do Brasil. Eu já saía pulando igual uma alegria, assim, né? Que eu já sabia que eu ia virar presidente. Podia ser um dia, um ano, um mês, que Deus também não ia me botar lá para tomar uma pancada. Ia me pôr lá para consertar as coisas. Né? Porque Deus cumpre a sua palavra. Não é? Mas Abraão não acreditou em Deus assim. Tanto é que Deus usou de uma estratégia com ele. Falou, Abraão, sai da tenda. Olha para fora, olha para o céu. Você está vendo as estrelas? Olha, num descampado escuro, igual era naquela época, não tinha luz. Você olhar para o céu, diz os cientistas que o olho nu consegue ver 6.000 estrelas. E é estrela, hein? Abraão viu provavelmente um número desse tipo. Assim, olhou, viu aquilo tudo, não podia contar. Então a Bíblia diz que Abraão, no versículo 6, Gênesis 15, 6, Abraão creu. E essa fé lhe foi imputada por justiça. Então Deus usou uma estratégia para que Abraão acreditasse. Deu algo na terceira dimensão para ele gerar fé na quarta. Não foi assim? E depois Deus fez diferente, mudou o nome dele, de Abrão para Abraão, pai de uma multidão. Então Sara falava assim, Abraão, falava assim, pai de uma multidão, vem jantar que a janta está pronta. Abraão, pai de uma multidão, acorda que já está na hora de acordar. Então, todo mundo que falava Abraão, lhe chamava o pai de uma multidão. Entende? Então, você precisa primeiro mudar a ideia que você tem de si mesmo. Deixar de pensar que é quebrado, que é falido, que não faz nada, que não serve para nada. Enquanto Deus diz que nós somos mais que vencedores, diz que nós somos reis. Deus diz que nós somos embaixadores. É nós que detemos o poder de Deus nas nossas mãos. E aí você começa a falar isso. E vai encher seu coração com isso.
Mas o coração não enche assim, de orelhada nos cantos. Você tem que parar na sua casa, sentar lá e começar a meditar, e falar, imaginar, e escrever, e ver, e falar. E louvar a Deus por isso. E buscar a direção de Deus, que às vezes você quer abrir uma firma, você não sabe se é da vontade de Deus, né? Tem que saber se é da vontade de Deus, para você não ficar perdendo tempo, quebrando as coisas e fazendo um rolo, né? Não perde tempo. Vai logo na vontade de Deus que você não erra. E para isso precisa gastar tempo com Deus. Amém? Vocês entenderam isso? Glória a Deus. Então, vamos ficar de pé. Sabe, Marcos 11, 23 fala assim, porque em verdade vos digo, né? Se você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, mas se não duvidar no seu espírito, o monte acontece o quê com ele? O monte levanta e vai, não vai? Vai ou não vai? Mas você tem que acreditar no seu espírito. E para acreditar nisso, você precisa mudar a sua visão, que você tem disso. É igual a ofertas. Quão difícil é para um homem que não é espiritual semear. Porque ele não enxerga ofertas como sementes de Deus, na terra de Deus, mas ele enxerga perda de dinheiro. Lei da terceira dimensão. Se eu dou X reais, eu fico X reais mais pobre. Mas o homem espiritual não entende assim. Ele entende que se ele lançar uma semente aqui, lançar a semente ali, lançar a semente ali, e aí, a pouco essas sementes começam a crescer, a pouco começa a vir colheita de todo lado. Uma vez um homem de Deus me disse isso, falou, olha, você tem que prestar atenção nas oportunidades que Deus te dá. Porque aí você lança uma semente aqui, ela começa a crescer, você lança a outra ali, ela começa a crescer, você vai lançando a outra ali, a hora que você vê, rapaz, você começa a pegar a colheita dali, colheita daqui, colheita dali, é que você está colhendo um monte de coisa boa. Você só tem que ter a consciência de Deus para isso. Aí você semeia amor aqui, começa a colher o amor ali, começa a semear a cura aqui, começa a colher dali, e vai. Oferta e começa a prosperar. Entendeu isso? Mudar a consciência. E você só muda isso com oração, meditação. Oração diária serve para isso, você meditar e encher o coração. Quando alguém falar assim, quem que é esse Jesus? Você já está na ponta da língua. É o Filho de Deus.